Hoje é dia 17, começamos mais uma semana, mais uma segunda-feira que nós colocamos diante do Senhor pedindo a bênção dEle, a direção dEle. E o texto de hoje é uma oração que nós precisamos fazer nessa nova semana. Talvez você tenha algumas vontades, alguns desejos para essa semana, mas o texto nos mostra como nós devemos orar com relação a eles. Mateus 26, 42. Jesus ele vai orar e na sua oração ele diz: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça segundo a tua vontade. Esse texto vai falar então que Jesus está orando: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa é uma oração no momento de extrema agonia de Jesus, onde ele estava no Getsemane. E Jesus, sabendo do sofrimento e da morte que o aguardavam, ele busca direção, ele busca força no Pai Celestial, em Deus. E quando ele usa essa expressão cálice, é uma metáfora do sofrimento que ele estava prestes a enfrentar. A oração de Jesus, então, aqui revela uma profunda submissão à vontade divina, mesmo diante da dor e da morte. E quando nós olhamos esse texto, essa oração de Jesus, a gente tira algumas lições para as nossas vidas. E a primeira é que nós precisamos, assim como Jesus, estar em submissão à vontade de Deus. Jesus aqui nos ensina a importância da submissão da nossa vontade à vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E nós somos tentados a orar: Senhor, me livra dessa situação, deste momento, dessa enfermidade. Nós precisamos fazer como Jesus: Senhor, faça a tua vontade. Às vezes queremos que Deus mude as nossas situações, mas Ele nos convida a confiar no propósito dEle, mesmo que nós não confiemos plenamente. E talvez, mesmo não mudando as situações, Ele está mudando cada um de nós em meio à situação. É por isso que nós precisamos aprender aqui uma outra lição, que na oração nós encontramos força. Jesus, mesmo sendo Deus, buscou forças na oração. Isso nos mostra que a oração não é apenas uma forma de pedir, mas também é uma forma de nós estarmos em relacionamento com Deus, estarmos mais perto de Deus, nos enchermos da presença de Deus e nos termos condições de ter força e direção em meio às lutas. Também nós aprendemos aqui a aceitação do sofrimento. Através desse texto nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida. Jesus, o Filho de Deus, ele também experimentou a dor e o sofrimento. E ao aceitar o sofrimento, Jesus nos mostra que também nós podemos encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais difíceis. Portanto, querido, ao olhar para a sua vida nesse início de semana, quais têm sido os seus cálices que você tem enfrentado aí na sua vida? Você tem confiado em Deus, mesmo quando as coisas não estão saindo como você havia planejado? Algumas coisas talvez já começaram no início de ano totalmente atropeladas e diferente do que você tinha sonhado para esse novo ano. Como você tem aprofundado a sua vida de relacionamento com Deus? Você tem orado mais, você tem olhado mais para a palavra. Com base nesse texto de Mateus 26, 42, nós aprendemos que nós pedimos a Deus força para aceitar a sua vontade, mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras. Identifique aí na sua vida quais áreas da sua vida você precisa se submeter à vontade de Deus. Talvez é necessário um momento de quietude, onde você possa entender a direção de Deus para a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, uma excelente abençoada semana, em nome de Jesus.